Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô BPC. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje já vão se preparando aí, porque eu trago aqui a respeito do 13º salário para o BPC, mais pagamentos liberados com data marcada, mais outras duas notícias importantíssimas que vocês têm que ter conhecimento, então você não pode perder por nada. Assista o vídeo até o final, fica aqui comigo porque eu garanto que você vai se surpreender com as novidades que eu trago aqui hoje. Antes, eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscrever. Lembrando que o Alô BPC é um dos principais canais de BPC Loas da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para você, então se inscreve aí no canal, deixa like, compartilha. Bem-vindo, bem-vinda, que prazer ter você aqui conosco. Sem enrolação, direto ao ponto, também reforço que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você e é um serviço online seguro de graça, então quem quiser chama, a gente vai dar todo o suporte necessário aí para você conseguir o crédito em segurança, fechou? Bom, gente, bora lá então. Primeiro, carne fora da cesta básica. Mais uma discussão aqui no Congresso que o Senado está tentando chegar em um acordo, analisando as possibilidades, e eu queria saber o que vocês acham. Vocês são a favor de tirar a carne da cesta básica ou deixa tudo caro e devolve o cashback que fica mais vantajoso? O que é o cashback? É o dia de volta desse imposto a mais que você pagou aí, né? Então, olha só, saiu aqui no CNN Brasil a respeito da especulação do Senado sobre a carne fora da cesta básica. Mesmo com cashback, deixaria 70 milhões de brasileiros desprotegidos. Quem disse isso foi o Gessner Oliveira. Estudo mostra que a retirada da cesta básica acarretaria o encarecimento médio do preço das carnes entre 6% e 9,2%. Então imagina aumentar 10% aí. Você paga quanto na carne? Ana, eu tô pagando R$30. Você vai pagar R$33 o quilo em média, né? 32. Ana, eu pago R$100, R$110 a média. Eu gasto R$200 de carne, então estamos falando 220, 230 a mais, né? E o sócio da G8 Associados e professor da FGV, Gessner Oliveira, ele afirmou durante o CNN Talks que, caso as carnes fiquem fora da cesta básica nessa discussão da reforma tributária que está ocorrendo no Senado e que já foi aprovada na Câmara, mesmo que contém com cashback de imposto para os mais pobres, 70 milhões de brasileiros ficarão desprotegidos do alto preço. Ele participou de um estudo que traz o dado. E o documento indica que a retirada do item da cesta básica que terá isenção de imposto acarretaria um encarecimento médio do preço das carnes entre 6% e 9,2%. Além disso, o aumento médio do preço, ainda segundo o levantamento, impactaria 5 vezes mais o orçamento do grupo da renda muito baixa, comparativamente ao grupo de renda alta, conforme definição do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. É intuitivo. Para os ricos, isso no orçamento é pênaltis, né? É irrisório. E para os pobres é fundamental, explicou o economista CNN. Então, na proposta original do Ministério da Fazenda para a regulamentação da reforma, as carnes elas ficavam na cesta estendida com desconto de 60% no imposto. Além disso, inscritos do cadastro único que ganhassem até meio salário mínimo per capita teriam direito ao chamado cashback de tributos. Nas contas da GO, com essas condições, cerca de 70 milhões de brasileiros que ganham até R$ 1.550 não estariam elegíveis ao cashback e pagariam mais caro pela carne. Então, 70 milhões de pessoas ficam desprotegidas de um dos maiores impactos do que podemos chamar de inflação dos pobres. Eu quero saber o que vocês acham, porque quem ganha até meio salário mínimo de renda mensal per capita entra no cashback. Quem ganha acima disso, então vamos supor aí, um aposentado que mora sozinho, é um idoso, pensa um idoso, gasta o salário dele quase todo com medicamento, né? E esse idoso, ele ganhou um salário mínimo, 1.412, ele mora sozinho. A renda mensal per capita dele é um salário mínimo, então ele não teria direito ao cashback. É injusto, mas é o que está sendo discutido. Então esse idoso, se não trazer a isenção na carne, esse idoso fica desamparado, porque ele não tem cashback e ele vai pagar imposto altíssimo na carne. Então percebem que essa discussão
tem que ser feita com muita cautela, porque estamos falando de pessoas de baixa renda, pessoas em situação de vulnerabilidade. É que o governo está limitando o cashback a uma parcela bem pequena não, uma parcela grande, mas uma parcela que tem renda de meio salário mínimo per capita. Imagina as outras pessoas que são de baixa renda e que tem uma renda um pouquinho maior. Ah, passou um pouquinho só, a pessoa ganha 1.500, ultrapassou meio salário mínimo de renda per capita se ela mora em 2 pessoas. Vamos supor que é uma mãe e um filho. O filho é BPC, a mãe recebe... Aí que o BPC ele entra, né? Porque a reforma considera o BPC em vulnerabilidade. Mas vamos colocar aí que é uma mãe e um filho com deficiência, ela ganha um salário mínimo. Ela não entra no cashback, porque ela ganha R$1.500. Agora, é justo? Então, tem muitos pontos a serem discutidos que podem impactar bastante. Então, vamos acompanhar os debates, mas é um ponto importante que impacta todos nós, tá? Uma segunda informação agora que eu quero trazer para vocês aqui é a respeito das regras do auxílio maternidade, auxílio reclusão e auxílio acidente. Você que recebe BPC, às vezes, igual, tem muita gente que já contribuiu com a Previdência, tá ali 1, 2 anos sem contribuir, foi lá, pegou o BPC, porque ficou com deficiência, alguma coisa do tipo, completou a idade, né? Pegou o BPC. Mas sabia que você pode estar no período da graça? O que é período de graça? O período de graça é um período que mesmo após você sair do emprego ou ficar sem contribuir com o INSS, você está assegurado dos direitos previdenciários. Então, vamos supor que você engravidou, né? Essa mãe aí que largou o emprego há 2, 3 anos atrás para cuidar do filho com deficiência, ela engravidou. Essa mãe, ela pode ter direito ao salário de maternidade, mesmo sem contribuir com a Previdência. E tem muita gente que não sabe disso, o período de graça chama. É um período de 12 meses que depois que você termina de pagar a Previdência, você ainda fica coberto com os direitos. E isso depende, claro, do tempo que você recebeu o seguro-desemprego ou não, porque pode prorrogar por 24 meses ou até 36 meses, dependendo do caso. Então se informe, porque às vezes você tem direito a salário de maternidade, auxílio reclusão, auxílio acidente, mesmo não sendo mais contribuinte, só porque em algum momento você contribuiu e pode estar dentro do período de graça. Então se informe sobre isso, porque isso pode ajudar vocês. Agora falando dos pagamentos liberados com data marcada, olha só, a partir do dia 25 o INSS começa a liberar o BPC do mês de novembro, vai ser liberado para o NIS final 1 dia 25 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro com o NIS final 0, então o calendário já está disponível, todo mundo já consegue consultar, a folha já virou, então consultem, tá? E o 13º vai ser antecipado? Vai! Só que esse 13º, que também começa a ser liberado a partir do dia 25, junto com esse calendário, é um 13º para quem? Para aposentado, pensionista, auxílio acidente, auxílio doença, pessoas que têm direito ao 13º em lei, mas que não pegaram a antecipação no início do ano. Então essas pessoas começaram a receber o benefício em junho para cá, elas vão receber proporcional o pagamento agora em novembro. O INSS já confirmou a antecipação do 13º. BPC não entra, porque o BPC, para receber o 13º, precisa de aprovação do Congresso, do governo Lula, do Diário Oficial da União com a lei, e ainda não existe isso, que existe discussão no Congresso sobre o projeto que pede um 13º para vocês, mas ainda está em tramitação. Então, por enquanto, BPC não tem 13º. Mas há condições de pagar? Se o governo quiser, sim, gente, olha só. Saiu aqui no Diário do Poder que o Lula irá torrar 110 milhões de reais em novela com artistas petistas. Então olha o absurdo, uma novela milionária é a cara do PT, disse o deputado brigando, xingando, porque gastar o que não é dele para promover suas pautas. Então deputados federais criticaram o governo do anúncio da injeção de mais de 110 milhões de reais em uma novela, gente, a ser produzida na TV Brasil com atores e atrizes petistas que apoiam a candidatura do Lula, que apoiaram ele em 2022, então ele está contratando, pagando um cachê mais alto, né? E será um cachê direto ou indireto, já pago até hoje, e denunciaram os parlamentares da oposição isso. Para os oposicionistas, essa verba exorbitante usada para transmitir a novela na TV estatal não contribui em nada para as necessidades reais do povo brasileiro e é um exemplo claro de desperdício de dinheiro público. Então ele tá aí querendo fazer novela para trazer pautas ideológicas do governo, gastando dinheiro. Então o dinheiro vocês viram que tem? Então mesmo anunciando corte de gastos, está investindo em palhaçada. Então tem condições de pagar, basta ele querer. Então vamos para cima, vamos pressionar, fechou? Então é isso, beijo, até logo.